exercício 10, nós temos a função g de x igual a x dividido por 1 mais 2x. Está pedindo para encontrar a derivada no ponto A e usar para achar a equação da reta tangente à curva g de x no ponto menos 1/4 menos meio, e no item B para fazer o gráfico da curva e da reta tangente na mesma tela. Então, lembrando da definição de limite, ou melhor, da definição de derivada, que é limite quando h tende a zero, g de a mais h menos g de a dividido por h. Isso nos dá a derivada da função g no ponto A. Então, calculando inicialmente g de a mais h menos g de a dividido por h, g de a mais h é no lugar do x colocar a mais h, então nós vamos ter a mais h dividido por 1 mais 2 vezes a mais h, menos g de a, isso é a, dividido por 1 mais 2a, tudo isso dividido por h. Então, isso é igual a h, tirando o mínimo vai ser 1 mais 2a mais 2h, que multiplica 1 mais 2a. Aqui nesse primeiro parênteses, eu só multipliquei 2a e 2h. Então, tirando o mínimo, então vai ficar esse termo dividido por este, sobra 1 mais 2a, então vai ficar 1 mais 2a, que multiplica a mais h, menos todo esse termo dividido por este, vai sobrar 1 mais 2a mais 2h, então vai ser a que multiplica 1 mais 2a mais 2h. Isso aqui é igual, esse h aqui é como se estivesse 1 no denominador, então fica divisão de fração. Eu mantenho a fração do numerador e passo multiplicando, invertendo esta fração do denominador, ou seja, esse h, ele simplesmente passa multiplicando o denominador dessa fração. Então, nós vamos ter 1 mais 2a, que multiplica a mais h, menos, aqui desenvolvendo o parênteses, menos a, menos 2a ao quadrado, menos 2ah, dividido por 1 mais 2a mais 2h, que multiplica 1 mais 2a vezes h. Isso aqui é igual, no numerador nós vamos manter 1 mais 2a mais 2h, 1 mais 2a vezes h. Agora eu vou fazer a multiplicação entre esses dois parênteses, então vai ficar 1 vezes a dá a, 1 vezes h dá mais h, 2a com a, 2a ao quadrado, mais 2a com h, 2ah, menos a, menos 2a ao quadrado, menos 2ah. Então, 2ah com menos 2ah simplifica, 2a ao quadrado com menos 2a ao quadrado simplifica, menos a com a simplifica, sobra no numerador somente h. E nós temos um h no denominador, então eu posso simplificar este h com esse, o que sobra 1 dividido por 1 mais 2a mais 2h, que multiplica 1 mais 2a. Então, calculando esse limite, que é calcular esse limite, que é equivalente a calcular esse limite. Então, a derivada no ponto A é limite quando h tende a zero dessa expressão
1 dividido por 1 mais 2A mais 2H, que multiplica 1 mais 2A. Quando H tende a zero, basta eu colocar H igual a zero, esse 2H some, sobra 1 mais 2A, que multiplica 1 mais 2A no denominador. Então, a derivada no ponto A, ela é 1 dividido por 1 mais 2A ao quadrado. No item B, ou melhor, continuando no item A, nós temos o ponto de coordenada menos 1 quarto menos meio. Está pedindo para escrever a equação da reta tangente a este ponto. Então, a reta tangente, ela vai ter um coeficiente angular g' de menos 1 quarto. G' de menos 1 quarto é 1 dividido por 1 menos 1 quarto, que multiplica 2, dá menos meio. Menos meio ao quadrado. Então, nós temos 1 menos meio dá meio. Meio ao quadrado dá 1 quarto. 1 dividido por 1 quarto, isso é igual a 4. Então, nós temos aqui o ponto de coordenada menos 1 quarto menos meio e o coeficiente angular igual a 4. Então, com isso, aplicando a equação da reta, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0, onde x0 vale menos 1 quarto e y0 vale menos meio. Então, nós temos y menos com menos dá mais meio, igual a 4, que multiplica x menos x0. Menos com menos dá mais 1 quarto. Então, aqui nós temos a equação da reta tangente, a função g, passando pelo ponto menos 1 quarto dividido, ou melhor, passando pelos pontos menos 1 quarto menos meio. E, plotando no mesmo gráfico, nós temos aqui o gráfico da função e a reta tangente exatamente no ponto que foi pedido. Aqui nós estamos usando o programa Matemática 9.0 para plotar na mesma tela o gráfico da função e o gráfico M1, que representa a reta tangente.